O pessoal da comunidade estava me perguntando, Luan, o que você acha dessa bonificação? Teve até cliente meu perguntando. Eu ia até publicar ou um relatório ou um vídeo na comunidade, mas eu decidi trazer esse aqui público, porque essa questão da bonificação é extremamente relevante. E muitas pessoas realmente estão interessadas. Será que vale a pena? Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E vamos falar da Indy? Lembrando que eu tenho um relatório de análise completo da Indy na minha comunidade. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas e aí, sua bonificação? A ação passou dos R$ 40. Vale a pena por conta da bonificação que é 40%? Vou detalhar isso aqui com você. Mas antes a gente precisa entender o que está acontecendo com a Indy e olhar para o seu resultado, porque o que mais importa é o resultado da empresa. Primeiro, olha só, a ação está subindo 21% no ano, muito, né? Claro, abaixo de Bovespa, mas quase nada venceu Ibovespa. Mas enfim, subindo bem, superou os R$ 40. Pós-publicação de resultados, subiu. A gente pode perceber aqui que a ação, vamos pegar os últimos 5 dias, ela estava abaixo de 40, né? E aí veio a publicação do resultado, ela disparou, teve essa bonificação anunciada. Endi esta, que é uma ação que negocia com múltiplo preço-lucro em linha com o Ibovespa ou até acima. Então não é exatamente uma super empresa descontada. Além do fato de que negocia ao indicador preço sobre valor patrimonial de quase 3 vezes. Ao comprar Endi, você está aceitando pagar hoje 3 vezes o patrimônio líquido, que é o dinheiro dos acionistas. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Olha, o PVP isolado não quer dizer nada. Ele é alto ou baixo de acordo, primeiro, com o crescimento da empresa, mas principalmente de acordo com o retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto que a gestão da empresa consegue entregar de retorno em cima desse patrimônio líquido e em cima desse lucro retido. Se eu consigo empregar um alto retorno sobre o patrimônio líquido em cima do patrimônio mais lucros retidos, eu tenho um excelente negócio. Então eu aceito pagar mais por ele. E o que seria um excelente retorno sobre o patrimônio líquido? Que supera 15%. Superou 15%, você já tem aí um negócio fora da curva. A média é 12, passou de 15, já tem um bom negócio. Passou de 20, então, excelente negócio. E a Indy, mas não fique só atento ao indicador que aparece aqui na tela, você tem que conferir a história da empresa que está nos números. Tem um ROI acima de 20, então a princípio. Lembrando que não basta o ROI isolar de um ano ou outro, precisa olhar para o histórico. E o histórico da Engie é de excelente ROI. Por isso que eu trouxe um relatório dedicado à empresa na comunidade de formação Vira Invest. Lá só tem coisa boa. Você não vai ver eu ficar falando e escrevendo sobre empresa ruim. Até porque eu sou muito cético em relação à publicidade negativa. Pois bem, vamos ao que interessa inicialmente. Resultado da Engie. O que nós temos de destaques? Receita operacional líquida. Cresceu ou caiu? Cresceu em relação ao terceiro trimestre de 2024. Positivo. EBITDA, que é uma aproximação de quanto a empresa gera de caixa com a sua operação. Cresceu também, 12%. Qualquer taxa de crescimento superior à inflação, geralmente é um bom sinal. Claro que não é isso de forma isolada, mas é um bom sinal. Lucro líquido, que é o que realmente pertence ao acionista a princípio, porque você já pagou os credores, né? Porque quando você chega no lucro líquido, significa que os credores já foram pagos, os juros da dívida já foram pagos. Então, essa é a parte do acionista. Esse é o fluxo de caixa do acionista. Subiu quase 10%, de novo positivo. Preço médio dos contratos de venda de energia, 2% inferior ao mesmo período do ano anterior. Isso aqui reflete o cenário de excesso de energia. Tanto assim que está havendo cada vez menos projetos eólicos e solares nesse ano. A gente tem um cenário de excesso de energia, tem um estoque grande. Vou te mostrar até aqui no próprio resultado da Indy. E aí, olha só, retorno sobre patrimônio líquido, que é o que a gente queria conferir. 23%, no ano passado foi 26%, teve queda. Retorno sobre capital investido, ajustado, quase 15%, no passado foi 16%. Veja, quase 15%, está ótimo pensando em retorno sobre capital investido. Mas aqui você precisa comparar com o custo total da dívida da empresa. Por quê, Luan? Porque aqui, qual que é a grande diferença de retorno sobre capital investido e retorno sobre patrimônio líquido? É que no retorno sobre capital investido, eu considero, primeiro, a geração de caixa da empresa. No caso, é o NOPAT, é um indicador que reflete melhor essa geração de caixa depois que eu desconto os impostos, tá? Então, o resultado operacional menos a taxa de imposto. E aí eu pego esse valor e comparo com o capital investido total na empresa. E aí a gente está falando tanto do patrimônio líquido quanto da dívida. Então, debêntures, dívida bancária, eventualmente. É tudo, a estrutura de capital da empresa que envolve o capital dos terceiros, que é a dívida, e o capital dos sócios, capital próprio. E aí eu chego nesse retorno. Ele é menor. Só que eu preciso comparar esse retorno com o custo da dívida, que está crescendo muito na End, ó, cresceu 28%. Então, ponto negativo na End,
Dívida não para de crescer. E isso não significa que a empresa vai quebrar por conta disso. Apenas significa que por mais tempo os sócios receberão um fluxo de caixa inferior. Apenas isso. Mas vamos comparar aqui, vamos dar uma olhada. 14,9. Então tem que ser abaixo disso, senão a empresa não está gerando valor com a dívida, principalmente. Endividamento cresceu 7,3% no período, está crescendo, ruim, viu? Composição da dívida, IPCA é 58%, CDI 36%. Então veja que a gente poderia ter um cenário de crescimento ainda mais acelerado da dívida se a empresa não tivesse mais exposta ao IPCA. Porque se fosse a maioria CDI, a dívida teria crescido ainda mais. Por quê? Porque o CDI cresceu muito, você sabe. E olha só que a brincadeira. A gente está falando de IPCA mais 6,4 ou mais ou menos 12%, arredondando. 12%. Não é um custo muito baixinho, não é alto, mas não é muito baixinho também não. Mesmo uma empresa de um rating AAA no Brasil. Mas está gerando valor, né? Agora, se ela tivesse um ROIC de 11,5, estaria destruindo o valor. E de novo, tendo tido talvez a sorte ou foi mérito de ter se exposto mais ao IPCA. Ó, você teve preço médio líquido de vendas caindo, apesar do maior volume de vendas. Olha só, aqui está o trecho que eu queria mostrar para você. Geração de energia, negócio principal da ENGIE. No terceiro TRI, as usinas operadas pela ENGIE Brasil produziram uma quantidade menor de energia em comparação com o terceiro TRI de 2024. Do total gerado, as usinas hidrelétricas contribuíram com X quantidade, você tem que decorar isso aqui, tem que entender o que está acontecendo. Esses números representam uma queda de 11% na geração das hidrelétricas. Pois bem, a redução na geração das usinas hidrelétricas está associada principalmente à condição sistêmica de sobreoferta, excesso de energia. Essa situação tem levado à redução, a limitação ou até o core de geração, tanto em usinas eólicas e solares quanto nas elétricas. Então você tem um problema de excesso sobre oferta. Desse ponto de vista, você tem um pouquinho de caráter cíclico aqui na ENGIE. Muito pouco. Por que é importante entender isso aqui? Para saber se você está pagando caro por uma ação. Quanto que ela pode crescer? Quanto que ela pode te entregar de retorno? Isso é muito importante. Ó, atenção aqui também no resultado financeiro. Basicamente, o quanto a gente está gastando no pagamento de juros. Saiu de 487 milhões para 566. No ano, nos 9 primeiros meses do ano, a gente está falando de um salto de quase 500 milhões de reais. Fica para credor. Por isso que é complicado o endividamento. Lucro líquido, 730 milhões. No ano analisado, a gente está falando que a ENGIE vai alcançar aí mais ou menos nesse ano, 2,8 bilhões de reais. Já alcançou 2,1 até então. Ano passado teve não recorrente, não dá para considerar. Então a capacidade hoje de geração de caixa livre alcança no máximo 3 bilhões. É com base nisso que você vai projetar fluxo de caixa. E não dá para você considerar que rapidinho ela vai ter uma despesa financeira menor. A gente viu que o CDI é o menor dos componentes. E o IPCA que é o maior componente de dívida. Isso que é complicado, porque quando a gente tem um cenário de taxa Selic caindo, a tendência é a inflação voltar a patamares mais elevados. Então esse é o fluxo de caixa que você tem que considerar na sua análise. Eu trago lá o preço teto, o valor intrínseco da ENGIE na comunidade, se você tiver interesse, de novo o link está aqui embaixo, mas esse é o fluxo de caixa. Para uma empresa que vale hoje na Bolsa de Valores seus quase 35 bilhões de reais, vale a pena? Aí você tem que projetar o crescimento da empresa. Mas vamos para o balanço patrimonial. Por quê? Para o balanço patrimonial? Porque é aqui que tem a ver com a bonificação. Ó, então a gente vai usar aqui o balanço patrimonial e a bonificação, o anúncio dela, para eu te dizer, vale ou não a pena. Fato relevante, aumento de capital com bonificação de ações. Você já sabe que vai ser de 40%. Vai ser quase 2 bilhões de reais em bonificações. Seria praticamente aí 66% do lucro líquido anual da empresa, por meio da capitalização de parte do saldo constante na conta de reserva de retenção de lucros. Vou simplificar aqui para você. Vamos voltar aqui para o balanço. Aqui no balanço tem um item chamado patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, como eu já falei. É o que sobra depois de pagamento das obrigações. Então, o que nós temos aqui dentro? Capital social, que é aquela subscrição inicial quando você abre uma empresa, capital social. Aqui no caso, quanto que a gente tem? Quase 5 bilhões, tá bom? E a gente tem um item aqui embaixo, que se chama reservas de lucro. É o quanto que a empresa reservou de lucro. E essa reserva, essa retenção, foi crescendo muito ao longo do tempo, a ponto de chegar a mais de 6 bilhões de reais. E aí, não sei se você consegue perceber já de plano, mas significa que ela reservou tanto lucro, ou seja, não distribuiu aos sócios, que acabou superando o tamanho do capital social. Tá vendo isso? Capital social menos de 5 bi, reserva de lucro acima de 6 bilhões. O problema é que existe uma regra
na Lei das Sociedades Anônimas que proíbe isso aqui. Essa regra está aqui, artigo 199 da Lei das Sociedades Anônimas, a Lei 6.404. Olha o que ela diz. O saldo das reservas de lucros, o que é reserva de lucro? Vamos voltar aqui. É isso aqui, né? Aquilo que a empresa reservou. Esse saldo, exceto para contingências, incentivos fiscais e de lucros a realizar, não é o caso ali do que está acontecendo com a Engie, está fora disso aqui, não poderá ultrapassar o capital social. Ponto final. Então, a lei proíbe que haja uma quantidade de lucro reservado, exceto para incentivo fiscal, contingência, que supere o capital social da empresa. Ponto final. Então, isso aqui precisa ser o quê? Readequado, legalizado. Aí a lei fala, atingido esse limite, a Assembleia vai deliberar sobre a aplicação do excesso na integralização, ou seja, eu sou obrigado a pegar o excesso que está aqui e jogar para cá. É isso que é integralização, que a lei está falando. Ou no aumento do capital social, mesma coisa, né? Ou na distribuição de dividendos. Então, para resumir, superei o capital social, a gente é obrigado a fazer o seguinte, a gente vai pegar o excesso, vai passar para o capital social, ou a gente vai distribuir dividendos. A distribuição de dividendos, deixa eu te contar, esse lucro que está aqui, reserva de lucro, não necessariamente tem disponibilidade de caixa para isso, para distribuição de dividendo. É isso que não te contam. Isso aqui é meramente pro forma, tá? Se eu for aqui, ó, vamos pegar aqui, mostrar para você, em ativo circulante, onde está o caixa, quanto tem de caixa? 4.600. Então eu não posso achar que, tem ali a reserva de lucro, eu tenho tudo isso de caixa. Você não tem, você não tem. E a empresa não vai distribuir isso aqui de dividendo. Então o que ela faz? O que a empresa faz? Ela simplesmente faz o seguinte, ó, vamos tirar o excesso daqui, jogar para cá, e para isso a gente tem que emitir mais ações para corresponder a um capital social maior. E essa emissão de novas ações, que não gera nenhuma entrada de recurso na empresa, também não está mandando dinheiro para acionista, que aí seria o dividendo, essa nova emissão de ações simplesmente faz o quê? Emite novas ações, os acionistas que já são acionistas da empresa recebem essas ações, ocorre um ajuste de preço, tem que cair, porque agora tem mais ações em circulação, e parou por aí. É isso. Aí você vai me perguntar, Luan, por que tem que fazer isso então? Por que tem que fazer a bonificação? Eu poderia responder porque a lei manda, mas isso é muito besta, né? A gente precisa entender a intenção da lei. A intenção da lei. No direito a gente chama isso aqui de mens legis, a intenção do legislador. Claro que a gente nunca vai saber a intenção verdadeira, a não ser que a gente vá na lei e explore a exposição de motivos, mesmo assim tem uma série de motivos ocultos. Mas enfim, o grande objetivo aqui é o quê? É principalmente evitar que haja um abuso de poder pelo acionista majoritário contra o acionista minoritário por segurar muito lucro na empresa e não distribuir, mesmo podendo fazer isso. É uma proteção ao acionista minoritário. Várias regras da lei das SA, essas regras são para quê? Para proteger o minoritário, porque é a parte vulnerável, você que está aí do outro lado. Então, cria-se regras nesse sentido. Além do fato de que, para você refletir melhor a estrutura de capital da empresa, ela tem que ter um capital social mais robusto, porque essa é a verdade da empresa. Você não acredita que essa é a intenção? Então você vai lá na própria Engie, ó, no aviso aos acionistas, onde ela explicar pormenorizadamente as razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas. O aumento do capital tem como objetivo capitalizar a parcela de saldo de reserva de lucros, a gente já viu, de modo a readequar os saldos das reservas de lucro aos limites previstos no artigo 199 da Lei das SA. É isso. A operação, portanto, visa regularizar, como eu falei, a estrutura do patrimônio líquido da companhia. Então é só isso, cara. É passar daqui para cá, que a lei manda. Adicionalmente, o aumento do capital será implementado mediante bonificação de ações, com a emissão de novas ações a serem atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção da sua participação acionária. Claro, se eu estou mandando para o capital social, eu tenho que emitir novas ações para corresponder a isso. Simples assim. Não tem benevolência aqui, não é uma remuneração nova, não tem nada disso. Sob o ponto de vista jurídico, o aumento de capital não acarreta qualquer diluição da participação acionária. Claro, você não vai ser diluído, não tem dinheiro novo entrando, está recebendo ações correspondentes à sua participação. Veja, uma vez que todos os acionistas serão beneficiados de forma proporcional à sua participação. Simples. Não representa nova subscrição. Não tem dinheiro novo entrando, não tem diluição aqui. Reforça a estrutura de capital própria da empresa, tá? Que é o patrimônio líquido. Por fim, do ponto de vista econômico, é aqui que importa para você, porque você quer saber se vale a pena. Luan, a bonificação vale a pena? Eu vou ganhar dinheiro com isso? É o ponto de vista econômico. Vamos lá. O aumento de capital com bonificação tende a aumentar a liquidez das ações e o volume negociado. Tá? Isso aqui muda o que para você? A ação vai subir por conta da maior liquidez. Entendi. Eu vi o pessoal falando a mesma coisa quando teve desdobramento das ações do Banco do Brasil, não aconteceu nada disso. Para com essa sardinhagem de achar que mais liquidez, dobramento, essa bobeira toda vai gerar algum valor. Não gera nada. Se você é especulador, talvez você consiga alguma coisa, mas investidor não tem que pensar nisso. O Buffett nunca fez
desdobramento. Olha a irracionalidade de ficar pensando nisso. Tá, aumenta a liquidez. Indiferente para você, se é um investidor de verdade. Pode ensejar ajuste técnico na cotação das ações. Pode não, vai. Estou emitindo mais 40%, aumentando a base acionária em 40%, não tem como. Vai gerar. Sem implicar qualquer efeito econômico sobre o patrimônio dos acionistas. Se você tem R$ 1.000 de End hoje, você vai continuar tendo R$ 1.000, mesmo com mais ações. Claro, não tem dinheiro novo aqui. Uma vez que o total do patrimônio. E veja que não sou eu falando, senão você vai falar, é o youtuber. Primeiro que eu não sou youtuber, eu sou certificado, sou analista. Além do fato de que você prefere ficar ouvindo outras pessoas que não têm certificação nem nada, porque ficam falando o que você quer ouvir. Ou então, tem comentário aqui embaixo, fica trazendo coisas só na comunidade. Primeiro que isso não é verdade. Segundo que, ainda que fosse, eu conheço o valor do meu trabalho. E vamos lá, o YouTube é um negócio. Ou você está achando que aqui é caridade? As pessoas não entendem que o YouTube é um negócio, que o que os YouTubers fazem, supostamente de graça, é um marketing de conteúdo. Então você precisa crescer. Você pensa assim, você precisa crescer. É pensamento de criança, achar que, eu vou lá no YouTube, vou ter tudo de graça, informação da melhor qualidade. Pô, você acha que você vai obter a informação da melhor qualidade de graça? Você realmente acredita nisso? De novo, tá faltando maturidade. Mas enfim, refletindo apenas a redistribuição do mesmo patrimônio entre a quantidade mais. Então assim, tá vendo? A Indy tá confessando que a finalidade é se adequar à lei e aumentar a liquidez das ações. Indiferente. E aí, se você quiser detalhar ainda mais o que tá aqui, mas, cara, é indiferente. Isso aqui não é remuneração nenhuma para o acionista. Não caia nessa. Então, assim, Indy a 40 e tantos reais, vale a pena? Depende de quanto de retorno você exige na ação. Agora, por conta da bonificação, porque a ação vai cair, não faz o menor sentido. Para com isso. Quem fica fazendo oba-oba com você, com bonificação, desconfie. Tem má fé da pessoa? Não, não tem má fé da pessoa. Ela só é uma iludida também. Ela acha que isso gera valor. Não gera. Consegui entender agora? Bonificação nada mais é que uma adequação da lei. Não gera valor nenhum para o acionista, só aumenta a liquidez das ações, mas o que isso importa para você? Isso só importaria se fosse uma ação com baixíssima liquidez. Não é o caso da Indy, né, senhor? A Indy negocia quanto por dia? 55 milhões. Não tem problema de liquidez aqui. Então esse é o grande ponto. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu te mostro os problemas de você só utilizar o método do Bazin para calcular o preço teto das ações. Dá uma olhada aqui.